Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesta quinta-feira para mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor. Nós esperamos que você esteja bem, que a sua família esteja gozando de saúde, que a graça do Senhor esteja sendo abundantemente derramada sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus esteja lhe abençoando ricamente. Na quinta-feira é dia do nosso estudo bíblico, nós convidamos você para estar conosco nesta quinta-feira, estudando mais uma vez a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa estar enriquecendo a sua vida espiritual através dos nossos estudos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, para você não perder nenhum vídeo da nossa programação, que vai com certeza abençoar ricamente a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, no nome de Jesus. Nós vamos continuar o nosso estudo, que nós estamos já há algumas quintas-feiras aqui estudando, que é o tema sobre as profecias messiânicas cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Então nós já vimos vários grupos dessas profecias, e só para a gente recordar, e a gente retomar a partir do estudo da quinta-feira passada, nós vimos aí na quinta-feira passada alguns grupos de profecias. Profecia 9, o Messias seria traído por um dos seus. Aqui nós temos o texto em azul, é o texto do Velho Testamento, profecia, e o texto em vermelho é o texto do cumprimento da profecia no Novo Testamento. Então nós vimos aí o Messias seria traído por um dos seus. Nós vimos também o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Nós vimos também que esse preço da venda do Messias, das 30 moedas de prata, seria devolvido. Nós vimos também que o Messias manteria silêncio do seu julgamento, quando fosse julgado. Ele seria como ovelha muda, que diante dos seus tosqueadores ele não abre a sua boca. Então, retomando, a partir do número 12, aí, que foi a última profecia que a gente viu, dentro do grupo aí de profecias que estão dentro dos profetas dos escritos, nós vamos então para o grupo de profecias hoje. Nós estamos trazendo sempre 4 em 4, nós vamos ver as 4 de hoje, compondo aí mais um estudo bíblico a respeito de profecias do Velho Testamento cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos seguir a numeração. Então a gente terminou com 12, o Messias manteria silêncio quando julgado. Vamos então continuar agora partindo do ponto número 13. Vamos dar uma olhada aqui. O Messias sofrerá pelos outros ou sofreria pelos outros. O texto desta profecia está no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 ao versículo 5, que diz: certamente ele, o Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, o Messias, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então o texto de Isaías fala aqui
que o Messias sofreria, levaria as nossas dores, pelas suas feridas nós seríamos sarados, né? Ele seria transpassado e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, o Messias sofrerá ou sofreria pelos outros. Vamos ver o texto cumprindo-se então no Novo Testamento. Então, cumprimento no Novo Testamento, nós temos aí o texto em Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim o texto: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, esse é o texto que nós observamos aqui. Mateus identifica, então, o texto de Isaías 53, como ele tomando sobre si as nossas enfermidades e carregando as nossas doenças. Ponto 14, o Messias será crucificado com malfeitores, ou ele morreria em meio a malfeitores. Nós temos o texto aí no Antigo Testamento, que está em Isaías, capítulo 53, versículo 12, que diz o texto: Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, criminosos. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então o texto de Isaías diz que na sua morte o Messias estaria em meio aos transgressores, aos criminosos. Vamos dar uma olhadinha nesse texto agora com o seu cumprimento no Novo Testamento. No Testamento nós temos então o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 38, e diz assim o texto: E 2 ladrões criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então nós temos aqui o cumprimento daquela profecia que nós observamos agora há pouco, que ele seria contado na sua morte entre os transgressores, entre os criminosos. Então o Senhor Jesus, ele foi crucificado entre 2 ladrões e cumpre literalmente o texto da profecia que fala que na sua morte ele seria contado entre os criminosos, entre os transgressores. Ele, na sua morte, estaria entre criminosos. Ponto 15. O Messias teria suas mãos e pés perfurados. Mãos e pés perfurados ou traspassados. Nós vemos aqui o texto dessa profecia, está em Salmos 22, verso 16, onde diz assim a palavra de Deus: Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Então nós temos esse Salmo 22, reconhecidamente como Salmo messiânico, Salmo que retrata o sofrimento do Messias no momento da sua morte, da sua crucificação, e nós temos aí o verso 16 dizendo: transpassaram-me as mãos e os pés, ou perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Nós temos também o texto de Zacarias, que fala sobre isso, capítulo 12, versículo 10, que diz o texto do profeta Zacarias: E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente
pelo primogênito. Então, aqui em Zacarias também está predito que o Messias seria transpassado. Ele seria transpassado, como está aqui o texto de Zacarias 12:10. Olharão para aquele a quem transpassaram, e outro texto, em outras versões, diz: olharão para mim a quem transpassaram. Então, nós temos aqui essas profecias dizendo que o Messias teria as mãos e os pés transpassados. Vamos dar uma olhadinha no cumprimento dessa profecia no Novo Testamento. Quando a gente olha para o cumprimento dessa profecia, a gente observa aí o texto de Lucas, capítulo 39, verso 40, uma das aparições de Jesus após a sua ressurreição para os seus discípulos. E diz aí o texto de Lucas: vejam as minhas mãos e os meus pés, que foram transpassados, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem osso, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Como Jesus foi crucificado, então ele teve as suas mãos perfuradas na cruz e os seus pés também perfurados. Era costume dos romanos crucificarem dessa forma, perfurando as mãos e os pés no madeiro, na cruz. E aqui Jesus, então, para provar que é ele mostra, então, as suas mãos e os seus pés que foram furados, transpassados, perfurados na cruz. E os discípulos, então, percebem que é realmente Jesus e é o Senhor. Então ele diz: olhem, vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Não é um espírito, porque um espírito não tem carne nem osso. Dizendo isto, mais uma vez, diz o texto de Lucas, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então, nós observamos aí o cumprimento daquele texto que está no Salmo e também em Zacarias, dizendo que o Messias teria as suas mãos e os seus pés transpassados. Nós temos também o texto de João, capítulo 19, versículo 34, que fala sobre isso também. E acrescentando aí mais alguns detalhes com relação a essa profecia. Diz aí o texto: mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, então transpassaram também o lado de Jesus com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Está falando aqui a respeito dele, que viu esse momento, já que o único discípulo que acompanhou a crucificação de Jesus foi João. E ele diz: e isso aconteceu. Perfurada, transpassada do lado de Jesus também a sua crucificação, perfurando seus pés e suas mãos. Ele diz: e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, aí ele cita aí o texto do profeta Zacarias: olharão para aquele a quem transpassaram. Então a gente tem essa profecia se cumprindo literalmente na pessoa de Jesus. E o próprio João cita, interpretando a profecia de Zacarias, atribuindo esse momento da cruz em que Jesus tem o seu lado perfurado também com uma lança por um dos soldados romanos. E ele identifica isso no fim do versículo 37, onde ele diz, e outra vez diz a Escritura, Salmo 22, verso 16, que a gente observou, aliás, Zacarias, o texto de Zacarias que a gente observou, ele diz: olharão para aquele a quem transpassaram, ok? Só que tem aqui nessa profecia, tem uma questão interessante que a gente vai ver aqui no texto de Apocalipse. Então, essa é uma profecia tanto que foi falada a respeito daquele momento de Jesus na cruz, ele teria os seus pés e suas mãos perfuradas,
também teria o seu lado furado, vazado e transpassado, e o profeta Zacarias identifica isso, enquanto que o Salmo 22 identifica que as suas mãos e os seus pés seriam perfurados, transpassados. Zacarias diz que ele seria transpassado e olharão para aquele a quem transpassaram. A gente viu o texto de João, em que Lucas, em que Jesus mostra para os seus discípulos suas mãos, seus pés, que foram perfurados, que foram transpassados, e o texto de João, na qual ele relata do soldado romano que transpassa o lado de Jesus com uma lança, garantindo assim a morte do Senhor Jesus, sem nenhuma dúvida, e identifica então aquele ato com o texto de Zacarias, no qual ele diz que se cumpriu o que foi dito do profeta, e olharão para mim, para aquele a quem transpassaram. Mas só que esse olharão para aquele a quem transpassaram tem também um aspecto escatológico. Na segunda vinda de Jesus, não mais na primeira, em que ele foi transpassado nas mãos, os pés do seu lado, mas também faz uma referência para um futuro mais distante, ou seja, para um futuro escatológico. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, se falando a respeito da volta de Jesus, da volta do Messias, da sua segunda vinda, não agora da primeira, mas da sua segunda vinda. Então, identifica também esse texto com esse outro momento, que é a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a volta do Messias. Apocalipse 1,7 faz essa conexão com esse texto aí em que Zacarias diz que o Messias seria transpassado, e olharão para mim, olharão para aquele a quem transpassaram. Diz o texto aí de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 7 diz: eis que ele vem, ele está se referindo a Jesus, com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então aqui, no texto de Apocalipse, que é um texto escrito por João, também está atestando a veracidade de que Jesus foi transpassado, que o Messias foi transpassado, e que quando ele voltasse na sua nuvem com poder, ele vindo nas nuvens do céu e todo olho vendo, o apóstolo João diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então aqui temos atestado também que a profecia realmente foi cumprida. Jesus foi transpassado, o Messias foi transpassado, e quando ele voltar, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Amém, queridos? Entenderam aí? Então, esse texto do Apocalipse, apesar de ser um texto escatológico no futuro, quando da segunda volta de Jesus, mas esse texto afirma que o Senhor Jesus ele foi transpassado, porque o texto diz que eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então temos aí o cumprimento cabal desta profecia de Zacarias, dizendo que o Messias seria transpassado, e também o texto do Salmo 22, verso 16, dizendo que ele teria suas mãos e os seus pés perfurados, transpassados. Amém, queridos? Então observamos como a profecia ela se cumpre literalmente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 16, o Messias seria escarnecido e desprezado. Vamos dar uma olhada no texto, isso aí no Velho Testamento, Salmo 22 ainda. Nós havíamos falado aqui que o Salmo 22 por inteiro é um salmo messiânico, né, falando sobre o sofrimento do Messias. É como se a gente estivesse vendo aí no Salmo 22
o relato do Calvário, né, da crucificação de Jesus, de todo o seu sofrimento. Salmo 22, versos 6 a 8 diz: Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Então nós temos nesse texto aqui a profecia de que o Messias ele seria escarnecido e seria desprezado. As pessoas estariam zombando do Messias, desprezando o Messias. Salmo 22, versos 6 a 8, esse texto que nós acabamos de ler: afrontado pelos homens, desprezado pelo povo, todos que me veem zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça, dizem: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Vamos ver então o cumprimento desta profecia no Novo Testamento. Então, o cumprimento no Novo Testamento, nós temos o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 39 a 43, que diz assim: os que iam passando, esse é o momento da crucificação, né, no Calvário, no Gólgota, Jesus na cruz, diz aí o texto: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Você observa que aí cumpre-se literalmente aquilo que estava exposto lá no Salmo 22, no texto que nós acabamos de ler. As pessoas blasfemando contra ele, balançando a cabeça, dizendo: salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus. Confio em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora. Literalmente o que está escrito no Salmo 22. De fato, se Deus lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Então nós temos o cumprimento desse texto do Salmo 22 que acabamos de ler, literalmente na crucificação de Jesus. Ok, queridos? Então chegamos ao final com o nosso estudo de hoje. Vimos mais um grupo de profecias do Antigo Testamento cumpridas literalmente na pessoa de Jesus. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Espero que você tenha se edificado na palavra de Deus, que tenha entendido esses textos e que assim possa compreender que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não passa, ela se cumpre, e ela se cumpriu literalmente na pessoa de Jesus. Jesus é, sem sombra de dúvidas, o Messias, o Salvador, o Cristo que fora prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que a Tua graça seja sobre todos nós. Abençoa, Senhor, aqueles que estão participando desse estudo. Abre o seu coração, a sua mente, para que eles possam entender a Escritura e saber e reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é aquele que deveria vir ao mundo para nos libertar do poder do pecado. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós nos encontramos agora no próximo domingo, 19 horas, com o nosso culto online, e encontraremos novamente na terça-feira, às 19h30,
com o nosso culto de oração. E na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, a partir das 19h30, aqui no nosso canal do YouTube, continuando o nosso estudo sobre as profecias do Antigo Testamento cumpridas na pessoa de Jesus. Deus lhe abençoe ricamente, no nome de Jesus, e ponha sempre Jesus no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde, uma noite de paz e de tranquilidade, no nome de Jesus.